Fala, Fiel, estamos dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Mano. Dessa vez separei um corte aqui do programa Os Donos da Bola, onde o Neto traz aí as últimas informações do Coringão, bastidores quente, fervendo, infelizmente, coisas que acontecem que a gente não gostaria nem de escutar, mas não podemos simplesmente levantar o tapete e jogar a sujeira ali de baixo. Temos que expor aí para que a torcida saiba tudo o que está acontecendo no Corinthians. Então fica comigo até o final, lembrando que domingo tem Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like, porque assim você não perde nada do que a gente traz aqui das novidades do Coringão. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Então vamos falar do Corinthians, faz tempo que eu não falo. A informação que eu tenho, e se o Armando, se o presidente Osmar Stabile quiser me confrontar em relação a isso, pode vir aqui que tá tudo certo. Por telefone ninguém entra aqui, só o senhor de Saad, mas ninguém, entendeu? Aqui no meu programa ninguém vai entrar. Quiser vir, a informação que eu tenho, e aí é uma informação que já vem pipocando de uma maneira não muito forte, mas ela que não tem dinheiro para pagar a Memphis Depay. Que é muito dinheiro. Que é uma coisa que o Augusto fez, certo? Veloso, Jameli. Aí você pega um jogador que 2 dias antes dele vir, aí os empresários vão e com o direito que ele tem e que nós temos também de receber o nosso salário daqui da onde a gente trabalha e vocês também. Aí você pega, irmão, aí vem, tem que pagar o cara. Aí não paga o funcionário. Pagou ontem à tarde. Tava fazendo a Rádio Bandeirantes, era umas 7 horas, o salário dos funcionários foram pagos. E que não deveria atrasar o salário dos funcionários. Por exemplo, se um dia a Band quiser atrasar o meu salário para pagar dos funcionários, pode atrasar quanto que quiser. Não tem problema nenhum para mim. O Cássio, que vocês aí arregaçaram com ele, sabe quantas vezes o Cássio pagou o salário de funcionário lá? Quando o Corinthians ficou 11 meses sem pagar o salário dos jogadores, você não tem ideia, Veloso. Então eu estou falando isso porque, como aconteceu, agora eu posso falar. O Cássio pagava salário dos funcionários que trabalhavam no esporte. Isso a gente já fez muito. E eu já fiz muito isso na minha profissão. Como ex-jogador de futebol e também como outras coisas mais. Aí é o seguinte, aí vem agora, já percebeu, Veloso, Souza, Jameli, e vocês que estão ligados aqui nos Donos da Bola nesse feriado da Constituição de 32, é o seguinte... Aí vaza o hotel. Será que é o clube mesmo que faz vazar o hotel? Ou é quem é o staff do jogador? Não sei, cara. É uma coisa que às vezes eu preciso entender isso. Aí vaza ontem, no GE. Abração para todo mundo do GE aí. Um abraço meio de urso, que eu não suporto muito vocês. Mas eu leio, eu tenho... Como é que fala, querendo? Eu não sei. Twitter X? Não, do GE lá eu tenho aplicativo. Tem aplicativo que o Cascão colocou lá do GE, eu vi vendo as informações. Saiu agora que não paga a empresa 2 meses. Você vê como tudo passa agora? 300 pau de carro e segurança. E que, por sinal, os seguranças ficavam lá dentro. Hoje não fica mais. Por quê? Porque só o segurança do Memphis pode ficar dentro do CT. Por que o seu não pode, o seu não pode, o seu não pode? Aí o jogador fala assim, mas por que só o dele fica? Aí segurança comendo junto com o jogador, almoçando junto com não sei quem. Aí vira uma várzea, irmão. Vira várzea. Aí, meu irmão, aí sai o negócio do dinheiro que não pagou. Aí sai o negócio do hotel. Aí vaza agora que o cara não pagou os seguranças do cara. Então o Corinthians paga segurança, paga carro. Cozinheira. Então... O que acontece? Pelo menos o que eu sei. Essa diretoria que entrou não tem condições de pagar o Memphis e não quer que o cara fique. E aí, vem, agora que não paga o segurança. Aí daqui a pouco não tem dinheiro para pagar o salário. E que não vai ter. Porque esse pessoal que entrou, no primeiro dia, o que eles falaram para todos nós? Porque mentiroso é Pinóquio, irmão. É o Pinóquio, né? Mas parece que tem muito mentiroso no mundo do futebol. E vocês acreditam nessas mentiras aí. Então vamos lá. Quando eles entraram, não tinha dinheiro para pagar o Profut. Pagou. Não foi, Veloso? Pagou. Foi aqui? Pagou. Aí não tinha dinheiro para pagar o Memphis. Pagou. Aí não tinha dinheiro para pagar... Né? É uma parte. Uma parte. Aí não tinha dinheiro para pagar o salário. Pagou. Aí agora sai o quê? Daqui a pouco vocês querem apostar que vai sair que o Corinthians não pagou o hotel, que não pagou as diárias. Faz 10 meses. O Memphis, esse aí, que por sinal, teve um rapaz que entrou lá no Twitter dele, não sei se foi no Twitter, onde foi, no Instagram. Pô, por que você faz isso aí? Ele respondeu, mas na África do Sul muita gente passa fome.
Eu estive na África do Sul, mas aqui também, irmão. Aqui também. Aqui também. Aqui a gente não tem esgoto, a gente não tem educação, a gente não tem escola. O pobre quer sempre que se dana. E aqueles que são ricos, que conquistaram a sua fortuna com o trabalho, tá tudo certo. Os ladrão, os ricos ladrão, eu quero que morra. Isso é um pensamento meu, não é um pensamento da banda. Aí você pega um cara como esse, aí o que ele fez? Você não aguentou o pau? Por que você não deixou lá? Já tirou, né? Já tirou, né? Aí vem ele. Tem 13 gols, não fez gol em clássico, fez uma música, é um cara muito bom de bola. Mas o que a gente está percebendo, e uma coisa que vai ser meio que natural em relação ao Corinthians, daqui a pouco esse cara pega o avião, vai embora e vai botar uma dívida em cima do Corinthians que é quase impagável, que vai ser mais ou menos 100 milhões. De tudo que ele ganha, do salário que ele tem, bota o salário dele. Ele tem 2 anos de contrato. Certo? Ele não deu 1 ano ainda, certo? Vamos... É agora, né? Vai dar agora. Aí ele tem mais 1 ano, bota 1 ano, quanto que dá? Um cara que ganha 6 milhões. Só em 10 meses dá 66. 66, 66, 72. Dá 72. Com o 13º dá 80 milhões. Pra ele aí. 80 milhões para ele. Mais premiação. A premiação quando ele consegue. Mais o que ele gasta de hotel, 270. Então, aí, essa diretoria não aguenta pagar. Vocês não têm dinheiro para pagar um funcionário. Eu não sei quanto que é a folha salarial dos funcionários do Corinthians. Talvez uns 4 milhões, mas 5 milhões, acho que não passa muito disso, né? E aí eu não tenho dinheiro. Primeiro eu pago ele. Aí depois eu pago o coisa. Aí entra o segurança. Agora sai que não pagou. Pô, peraí, vamos lá. Eu sou contratado, aí eu chego numa empresa, eu tenho todas essas mordomias e eu tenho que fazer uma coisa igual todo mundo faz, jogar bola. Só que eu tenho os privilégios. Quais são os privilégios? Eu entro com segurança, eu tenho aqueles 2 carros dele. Carro blindado. Carro blindado. Eu moro numa suíte de 1.170 metros. Eu vou 2 vezes, 3 vezes aí em Taboão da Serra. Eu vou em Paraisópolis. Bom pra Paraisópolis sou eu, irmão. Que dou bola, que dou camisa, que sou amigo dos caras da resenha, que tô junto com os caras. Que tem lá na Paraisópolis o tênis do Rogério, que sou eu que dou bolinha. A minha escola que eu tenho em Diadema, com 40 alunos, que dá alimentação. É isso que a gente tem que entender. Agora, ele como profissional, ele não fez nada de errado no Corinthians até agora para mim. Ele está sendo um baita profissional, isso é uma verdade. Agora, o custo-benefício dele chegou para o Armando, que é o vice-presidente hoje, né, Armando? Que agora você está no poder, e também seu Osmar Stabile. Então, vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês correm para pagar ele. Vocês não têm dinheiro para pagar funcionário, mas vocês pagam 2 carros, 4 segurança, 300 mil que saiu no GE. Tá lá, Cascão, pega lá. Eu quero mostrar que é o GE. O GE deu. Os caras já sabem a empresa que é. Alguém sabia a empresa? Sabia não. Alguém sabia qual é a empresa que tinha contratado ele? O GE já sabe. Quem passou pra ele? Quem vocês acham que passou, gente? Pô, é óbvio, pô. Isso é lógico, pô. Então já deve isso, deve aquilo, já devo salário. É um passo assim, é um passo pra eu ter qualquer desconforto. Que, por sinal, quando tiver jogos e também não jogar bem e não fizer gol, você sabe que o torcedor vai cobrar ele como já tá cobrando. Já é um passo para eu ir embora. Eu já voltei para a seleção da Holanda, certo? Ele é um cara, o maior artilheiro da história, é bom de bola pra caramba. Ajudou o Corinthians no Brasileiro, ajudou o Corinthians no Paulista, mas quem fez os gols nos clássicos foi o Roberto, que não joga contra a equipe do Bragantino, que não joga contra o Bragantino. Então, tudo isso que eu estou vendo em relação às dívidas, em relação ao que acontece com o Memphis Depay, eu acho que está sendo uma coisa, tipo, pro cara ir embora. Eu acho que ambas as partes, sabe? Eu não fico bravo que vocês vazam isso, eu não fico bravo que você também... E aí eu vou levando. Que ponto que você enxerga isso, meu querido maravilhoso Veloso? Bom, boa tarde. Sem dúvida que essa diretoria que entrou agora, que está assumindo, está vendo que realmente alguns absurdos foram cometidos pela diretoria passada, né? Você viu o tamanho do endividamento do clube com 1 ano e 4, 5 meses do Augusto à frente ali da presidência do clube. Então você tem que realmente
fazer com que o clube possa ser o mínimo administrável, né? Você possa sanear algumas dívidas, diminuir as dívidas e a folha de pagamento, claro, é um custo muito alto para o clube. E é uma irresponsabilidade você contratar um jogador na atual situação do Corinthians financeira com toda É diferente de quando contratou ele, certo? Não, piorou, né? Piorou, né? Piorou. É. Com todas essas regalias e um custo desse para o clube, que realmente o clube não tem a mínima condição de arcar. O Corinthians não pode ter um jogador que custe tanto na sua folha de pagamento, embora tenha sido importante no ano passado no Brasileiro. Mas mesmo assim, se você É muito pouco. a condição não dá, o Corinthians não tem condição hoje. O que ele foi, é muito pouco, é muito nome para pouca bola. Tá certo que o Souza sempre lembra que era uma aventura, mas essa aventura aí eu tenho certeza que o corintiano não quer E participar. tem uma outra coisa. Ó, vocês viram aí que a imprensa aí, porque todo mundo tem as informações, cada um tem a sua fonte. Vamos lá. A imprensa deu Igor Vinícius, não contratou. A imprensa deu Marcos Vinícius, é o menino, é Marcos Vinícius, o menino que joga lá fora. Carlos Vinícius, também não contratou. A imprensa deu que ia contratar o Biel, não contratou. O Vitor Sá agora. Agora está falando o Vitor Sá. Não vai contratar. Sabe por que não vai contratar? Porque não tem um centavo. Não tem um centavo. Então como é que pode o Fabinho querer contratar alguém se eu não tenho um centavo? Se eu tenho que pagar o Memphis, aí eu tenho que pagar o hotel do Memphis, aí eu tenho que pagar os seguranças do Memphis, aí eu tenho... Espera um pouquinho. Aí o que eu ganhei de 5 milhões, por exemplo, que é o da Federação Paulista de Futebol, não é meu, é do Memphis. Tudo é pro cara, irmão. Tudo é dele. Que, por sinal, sabe o único jogador que foi contratado esse ano? O Angileri, e que é um baita do lateral esquerdo. Sabe quem contratou? O Ramon. O Ramon. Também, né? O Carrijo também. E o Carrijo foi do ano passado, certo? E o Carrijo também. Então, dá uma olhada só. Como é que o Fabinho, como é que você, Dorival Júnior, vai querer contratar alguém? Aí vem o papo furado, Souza. Vamos dar chance pra base. A base sub-20 do Corinthians tá difícil. Só toma pau. Perdeu pro Palmeiras agora de 3-0. Só toma cacete. Então você acha que os meninos da base, que não jogam na base, que não levam o Corinthians a ser forte na base, eles têm condições de entrar num fogo desse, numa fogueira dessa num momento como esse? Óbvio que é difícil, mas o Memphis eu trabalho incessantemente para que eu possa pagar agora a empresa, que a empresa não tem nada a ver com isso. Então, aí daqui a pouco vai ser assim, já não pagou o outro. Aí daqui a pouco não pagou o outro. E aí, como é que o Dorival Júnior e como é que também o Fabinho Soldado, que fez das tripas aos corações para que pudesse o ano passado contratar todos os jogadores que ele contratou, e se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians tinha caído. Concordo, mano. Mas tinha caído de um jeito para a segunda divisão de novo, se não tivesse sido as contratações, que inclusive é do Memphis, e que jogou bem. Mas não é tudo isso. O que o Memphis fez mais que o Alberto? O que ele decidiu no Paulista que ele fez a música? Quem fez os gols do Clássico? Foi o Alberto. E aí você contratou o Angileri, mas eu tenho mais 3 laterais. O gol do título foi passe dele, né? É. Assistência dele. Aí, que ganhou 1,5 milhão. É o mínimo que ele tem que fazer, né? 100 Não, mil por 1,5 cada milhão. É assistência. 100 mil por cada... 1,5 milhão? Não, por 15, não é? Não, e foi o gol do título, tem um prêmio. 4 milhões e 700. É isso. Mas 5. Então o cara ganhou 6 milhões para fazer aquilo que qualquer profissional tem que fazer, jogar bola. É obrigação. Que é obrigação. E vocês abriram as pernas para ele. Quem abriu as pernas é que é o responsável. Quem deixou assinar o financeiro, o diretor, Jurídico. o jurídico. Mas você... não, aí vocês esquecem desse tipo de gente. Aí vocês entraram. Vocês não estão aguentando pagar ele. Vocês só contrataram o Angileri. Aí eu tenho Palácios, eu tenho Hugo e eu tenho o Bidu. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando porque mandaram o Giovani agora. Você viu o menino centroavante? Ele é craque de bola? Não. Ele é um centroavante bom? É. Menino da base. Você viu o que aconteceu, Veloso? Não, do Vocês Giovani viram? não Não. sei. Vocês sabem ou não? Então eu vou explicar. Ele estava para vencer o contrato, certo? Sim. O que aconteceu? O Corinthians não renovou o contrato dele, ele foi embora agora livre. Um menino de 20 anos. É como se você comprasse uma casa ou comprasse um carro. Porque jogador é mercadoria, certo? A gente sempre foi, não fomos? Certo. Tá. Aí eu não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento. Aí eu não pago IPTU, não pago as coisas. E vou deixando e eu perco meus bens. Eu perco o que eu tenho de mais valor. O que o clube tem de mais valor? É a torcida. Depois é o jogador.
Aí um menino de 20 anos, eu perco ele. Ele foi embora para a Itália por 1,5 milhão de euros. O Corinthians ganhou alguma coisa? Absolutamente nada. Sabe por quê? Não ganhou? Mas ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque não dá ibope. Você não vai falar do Giovani, que não vai dar audiência. Né? O cara vai querer ir embora daqui. Pode ir. Tá tudo certo. Vai para onde vocês quiserem. Mas aqui é outro tipo de programa. Aí você perde o Giovani, que você poderia ter renovado o contrato. Eu vou renovar o seu contrato, Giovani. Mas vou fazer o seguinte, eu renovo, você tem uma proposta de 1,5 milhão, não tem? Que a gente já sabe. Então eu te libero, mas a gente vende você por 3. Você fica com 1,5 milhão, o clube fica com 1,5 milhão. Não, o que eles fizeram? Tanto aqueles que saíram, como aqueles que entraram. Deixou o menino livre e ele foi embora para a Itália. É justo com o clube isso? Mas, Neto, não adianta querer renovar com o menino faltando 6 meses, porque daí não vai renovar mesmo. Tem que renovar com 2 anos já, Isso. 1 ano e pouco, fazer um planejamento, põe uma multa alta, o cara não sair. E daí você obriga... E na o clube multa a negociar. alta, eu sei que eu vou diminuir Lógico, a você multa, negocia. mas eu negocio. Você fica Aí do eu não lado arrebento forte. com o clube. Exato, você fica do lado forte da Não é negociação. verdade? Claro, você tem margem. Você tem margem para brigar. A multa, por exemplo, a multa do Richard Rios é 100 milhões de euros. Isso. Não vai vender por isso. Vai por 30. O Roma já ofereceu 30 Mas milhões. você tem a margem para Você negociar. tem a margem Mas na para hora negociar. da negociação, né, o cara vai falar assim, ó, você quer dar quanto? 20? Ele tem a multa de 100. Cara, vamos fazer nem 20... Sabe o que o 100, Palmeiras vamos pode ficar fazer? 30, 40, Ó, vocês me dão os 30, Exato. mas vocês pagam os 5% que o Guarani tem. Cara, isso é exato. Não é? Os 10 do jogador. Os 10 do jogador, então vamos fazer ela por... Não, aí o Corinthians, que tá quebrado, que não tem dinheiro para pagar os funcionários, que vocês não entraram aí? Osmar Stabile, você não entrou? O seu vice-presidente não entrou? Vocês não entraram? Vocês não sabiam que tava... Vocês não sabiam que do jeito que estava? Estavam lá, né? Estavam lá. Não Vocês entraram, estavam já lá. estavam lá. Você Já era vice. assumiram agora, né? Você era segundo vice do Augusto. Você era o primeiro vice do Augusto. Vocês sabiam. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Vocês não estavam lá. Mas agora, por exemplo, aí o Memphis está lá. Mas, tudo bem. Eles alegam que o Augusto não passava nada. Minha mãe também não se passava, alegou. tá bom, agora A mãe negou também que não passava nada pra mim. Meu pai também. As doenças venenas que eu paguei. É tudo mundo pega, velho. Todo mundo pegou, agora vai avisar que tá? Ué, mas você não é vice? Não passava nada, mas você não sabe? Mas por que vocês quisem entrar se você não tem salário? É tudo por amor ao Corinthians, então. Cara, Souza. esse negócio do Giovani aí, se a gente for ver... Só uma vergonha, Gabriel Martinelli, o menino que jogou no Red Bull Bragantino, Claudinho, Marquinhos... E se a gente for enumerar aqui as coisas que as pessoas fazem no Corinthians... O Claudinho é uma das maiores vergonhas, porque o Corinthians conseguiu tirar ele do Santos, trouxe ele, e aí vendeu ele por 80 milhões. E o Tite botava ele de lateral direito. Vocês lembram onde ele jogou, o Claudinho? Na seleção? Não, antes de tudo isso. Eu sei porque, como eu acompanho o campeonato de Campinas, ele jogou na Ponte Preta, irmão. Olha isso. Mas ele jogou na Ponte Preta, ele foi vendido por 80. Sabe o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Ele foi o melhor jogador, ele foi artilheiro, ele foi revelação. Ele foi vendido por 80 milhões, o Tite não quis ele. O Tite não... O grande Tite... O Tite não quis o Marquinhos, que falou que era pequenininho. O seu Mário Gobi disse isso. Não quis o Marquinhos, foi emprestado para Roma por 5 milhões. Depois de 10 meses, ele foi vendido por 35 milhões por Manchester, por Paris Saint-Germain. Olha que loucura! Mas aí vocês abrem as pernas pro Memphis, que fez 13 gols e que paga tudo pro cara. Tá certo isso? Perde o Giovani. O Everton também não é dessa época? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, sabe o que foi? Eu vi uma entrevista do Andrés. Não sei aonde que ele deu a entrevista no podcast, porque o Everton Ribeiro foi e falou, mas eu ia prejudicar o menino. Aí eu mandei ele pro Curitiba por causa de 1 milhão. É isso. 1 milhão. É igual o Léo Príncipe, chegou lá, vim fazer... Vim fazer teste, fica 5 anos aqui. Jonatas Cafu, que o Duílio contratou com todos vocês, o Jonatas Cafu ficou 3 anos no Corinthians. Ele teve 5 participações, aonde todas como reserva. Não fez nenhum gol. O Corinthians pagou para ele 300 mil durante 3 anos. Entrou na justiça agora para 2 milhões e meio. Como é que vocês querem que um clube possa se desenvolver assim, gente? Mas aí, você corintiano fica bravo comigo, porque eu tô falando essas coisas. Você pode ficar, irmão. Mas isso tudo que eu tô falando é verdade. Não é mentira. Não é que eu tô plantando uma coisa para dar audiência, para ser... Não é nada disso. Pô, desculpa, daqui a pouco vocês vão perder o Garro, porque eles não vão ter dinheiro. Vocês já perderam vários jogadores. O Memphis vai embora. O Yuri Alberto, que vocês têm 50%. Alguém sabe do que aconteceu da transação ou da negociação do Yuri Alberto? Não, mas daqui a pouco vamos saber.
Quando ele for embora, nós vamos saber. Porque o André Cury vai entrar na justiça e vai saber. Porque 50% é do Corinthians, os outros 50% é do Zenit. Não é verdade? Aham. Então a gente vai saber só quando ele sair. Porque agora ele não vai falar, porque ele não vai querer se indispor com a torcida. O André Cury também não vai. Pô, o Corinthians deve quase 300 milhões para 6 empresários. 300 milhões. E a gente aqui pagando pau. Olha, parabéns ao Fluminense, ao Palmeiras. Os caras trouxeram 300 milhões. Mas não são 300 milhões. Você vai tirar 30% e mais 15% aqui. É metade só, é 150. 15% aqui, 30% lá. O Corinthians deve 300 milhões há quantos anos? A gente mostrou aquele dia, lembra, Veloso? Dos juros, que lembra? Lembro. Que era... O melhor lugar de investimento Que é o não tem Corinthians. lugar melhor que investimento. Tinha até 1,9 ao mês. 1,9 ao mês. O Corinthians e determinados presidentes, eles fizeram confissão de dívida. Eles fazem confissão de dívida em relação aos negócios deles. E aí vocês têm a ideia que essas pessoas que lá estavam podem voltar e são as mesmas. Alguma coisa não está batendo aí. Souza. Não tá batendo mesmo. E esse jogo de empurrar as coisas um pro outro, agora eu não sei, não, eu não sabia. E era tudo lá dentro. Tudo fazia parte da direção, tudo estava ali, aí agora fala que não sabia porque o Augusto não passava nada para eles. A realidade é uma só. O Corinthians é um clube gigante que ainda não está numa situação mais pior do que está, por causa do seu torcedor, que bota 42 mil pessoas. É muito dinheiro todos os jogos. Souza. É isso. Olha só. Eu já falei aqui em outras oportunidades nos meus vídeos e vou voltar a repetir. Tem muita coisa que o Neto fala que eu não concordo. E eu tenho todo o direito de não concordar, assim como ele também não concorda com muita coisa. E ele fala e ele critica e tá tudo bem. Porém, tudo que ele falou hoje, ou na maioria das coisas que ele falou hoje, eu concordo sim. O Corinthians, infelizmente, tem uma má administração. E pelo fato de ter essa má administração, é que vem sofrendo aí problemas seríssimos econômicos, ao ponto de não ter R$1 em caixa para poder fazer novas contratações. Infelizmente, eu não concordo a respeito do que o Neto falou, que o Corinthians não tem base. Não é possível que a base do Corinthians não tenha ali 1, 2, 3 jogadores que possa subir para o profissional para poder ajudar o time, já que não tem dinheiro para contratar, certo? É o meu pensamento, não é possível. A gente tem muitos jogadores ali da base, não é possível que o Corinthians não faça ali um trabalho com essa molecada para poder ali dar um suporte, né? Para poder ali fazer o jogador amadurecer e poder assumir a responsabilidade quando entrar em campo ali no time profissional. Eu acredito que tem sim 1, 2, pelo menos 3, pelo menos 1 para poder ajudar o time do Corinthians nas posições aí que a gente tem mais carência, né? Que seria ali no sistema defensivo, que não é de hoje, não é desse ano, já vem aí de um tempo que o Corinthians vem falhando no seu sistema defensivo, zaga, laterais, enfim. Acredito que sim, o Corinthians tem capacidade para poder formar aí jogadores para essas posições, mas é só uma humilde opinião minha, né? Tudo depende aí, a gente não sabe se tem esquema de empresário, que com certeza deve ter, né? Enfim, é lamentável, é triste a situação que o Corinthians se encontra, como o Souza falou aí no final do vídeo. O Corinthians, graças à sua torcida, ele se mantém de pé. E é um time que realmente, se não fosse a torcida, já estaria numa situação muito pior, porque mesmo com uma dívida aí bilionária, né, que se encontra hoje, mesmo numa situação ruim, precária, o Corinthians tem um nome muito forte. E não só a respeito para trazer investidores, patrocinadores, senão também na mídia, porque a mídia ela vive falando do Corinthians. Todo canal de esportivo, YouTube, todo mundo você falando do Corinthians. Então o Corinthians ele tem uma marca forte, um nome forte, gera audiência, todo mundo gosta de falar do Corinthians, seja bem ou seja mal, todo mundo fala do Corinthians. Então, graças a isso, o Corinthians ele se mantém aí de pé. Se fosse aí, de repente, não sei, uma Portuguesa, se fosse... não sei que outro time eu posso falar, um Guarani, uma Ponte Preta, tivesse devendo o que o Corinthians deve,
já teria quebrado, falido há muito tempo. Mas o Corinthians ele é gigante e eu sei que é só questão de tempo pra gente sair dessa situação. Mas para sair dessa situação, o Corinthians precisa de pessoas sérias ali na gestão para poder fazer um trabalho sério, um trabalho de homem de verdade, de pessoa visionária para poder levantar o clube e fazer ali o Corinthians sair realmente dessa situação. Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui de volta para o canal, por isso eu sempre peço a você e desde já agradeço também. Se inscreve aí no canal, agradeço quem sempre se inscreve, quem sempre tá deixando um like, um comentário, ele me ajuda aqui no meu trabalho, beleza? Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!